Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 10. Discórdias e a divisão do reino. Roboão viajou para Siquém, porquanto todo o Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo o Israel foram ao encontro de Roboão e reivindicaram junto ao novo monarca. Versículo 4. Eis que teu pai mandou colocar sobre nós e nossas famílias um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo que somos obrigados a fazer e este jugo pesado de todos os dias, e nós o serviremos. Então Roboão ponderou-lhes: voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo se retirou. Em seguida, o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante seu reinado e os questionou: como aconselhais que eu proceda para com o pedido deste povo? E os sábios lhe sugeriram: se fores bondoso para com este povo, e lhes agradares, e lhes disseres boas palavras, então eles serão teus servos leais para sempre. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou aos seus amigos de infância: que aconselhais que respondamos a este povo que nos pede? Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Versículo 10. E prontamente os jovens que haviam crescido com ele disseram: Ora, a este povo que te disse: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso trabalho, eis o que responderás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos como ferroadas de escorpiões. Versículo 12. Passados 3 dias, Jeroboão e todo o povo retornaram à presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei. Voltai a mim ao 3º dia. Versículo 13. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando o conselho dos anciãos. Exclamou ao povo segundo o parecer dos seus amigos de infância: meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com simples chicotes. Eu os açoitarei com chicotes que ferem como escorpiões. Versículo 15. O rei não deu atenção ao povo, porque esta mudança e endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra que Yahvé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías, o Silonita.
Vamos ler o que diz a Bíblia King James, fiel aqui o comentário, a nota. Alguns reis no restante de 2 Crônicas possuem nomes similares. Alguns desses reis aparecem com nomes diferentes em 1º e 2º Reis. Por essa razão, sempre que um rei for mencionado pela primeira vez, a partir deste ponto, daremos um breve resumo da sua identidade. Roboão, primeiro rei de Judá, filho de Salomão, rei sob cujo reinado o Reino Unido se dividiu em norte, Israel, e sul, Judá. Inicialmente parece ter havido pouca dúvida na mente das pessoas de que Roboão devia se tornar o próprio rei, o próximo rei. Devia se tornar o próximo rei. Ele era o filho de Salomão, e todos sabiam que os descendentes de Davi deviam ocupar o trono. Parecia haver pouca dúvida a respeito da aptidão de Roboão para o reinado aos 41 anos de idade, de maneira que todo Israel foi a Siquém para a sua coroação. Jeroboão, primeiro rei de Israel, abre parênteses, sendo que Israel se refere apenas ao reino do norte, fecha parênteses. Líder na revolta das 10 tribos do norte contra Roboão. Instituiu a adoração idólatra oficial no norte. Jeroboão, da tribo de Efraim, tinha sido anteriormente o líder da força de trabalho de Salomão em Jerusalém. 1 Reis 11, 26 ao 40. Certo dia, quando ele estava fora dos muros da cidade, o profeta Aías se aproximou dele. Ele disse que ele seria rei sobre as 10 tribos do norte. 1 Reis 11, 29. Compreendendo que agora tinha sido designado como futuro traidor e que Salomão o executaria, Jeroboão fugiu para o Egito e lá permaneceu pelo resto do reinado de Salomão. Assim que Jeroboão ouviu a respeito da iminente coroação de Roboão, tratou de voltar do exílio no Egito para se juntar à Assembleia. O talento de Jeroboão para a liderança era conhecido das pessoas, que imediatamente o indicaram para ser o seu porta-voz e para comunicar a Roboão o seu desejo de uma redução no trabalho forçado. O rei Salomão tinha sido conhecido por sua sabedoria e sua habilidade para decidir questões difíceis. 1 Reis 3:28. No entanto, seu filho foi incapaz de decidir como responder a esse pedido simples. Em primeiro lugar, ele foi aos conselheiros mais velhos, aqueles que tinham servido ao lado de Salomão, e perguntou a eles o que ele devia fazer. Eles deram a resposta óbvia. Quando você é confrontado com um ultimato do povo e todo o seu reino está em risco, e está em seu poder atender o ultimato com pouca dificuldade, dê às pessoas aquilo que elas pedem. Roboão não gostou do conselho dos anciãos e assim consultou os seus pares, aqueles que tinham crescido com ele, que são identificados como moços, um termo comparativo visto que eles eram todos praticamente da mesma idade que Roboão. Eles estavam na casa dos 40 e tinham sido forçados a aguardar muito tempo para terem alguma influência no reino. Esses homens mais jovens viram a oportunidade de se afirmarem e sugeriram que Roboão falasse ao povo com severidade.
Eles ensinaram o seu confuso governante a repetir uma declaração absurda que haveria de afastar até mesmo uma pessoa que desejasse apoiar Roboão. A Bíblia King James 1611 traduz corretamente a palavra que é literalmente escorpiões, ou seja, chicotes pontiagudos, um instrumento comum de disciplina no Antigo Oriente Próximo. O rei repetiu exatamente o discurso abusivo que seus conselheiros mais jovens tinham programado para ele. Versículos 10 e 11. O cronista deixa claro aos seus leitores que, em última análise, Roboão estava apenas executando aquilo que Deus já tinha profetizado por meio do profeta Aías, que Roboão perderia quase todo o seu reino. Assim, apesar de Roboão ser responsável pelos seus atos, ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha planejado como punição pela infidelidade de Salomão e de Israel. 1 Reis 11, 33. Quando o povo, entre parênteses, todo o Israel, compreendeu que Roboão não estava disposto a atender ao seu pedido razoável, voltou as costas para ele e foi para casa, abre parênteses, para as suas tendas. Voltando aqui em versículo 16, quando todo o Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Cuida da tua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. Aí o versículo 17. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita que vivia nas cidades da tribo de Judá. Versículo 18. Então o rei Roboão enviou Adorão, chefe do trabalho forçado. Todavia a população israelita se juntou e o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Versículo 19. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até nossos dias. Veja só, Roboão não perdeu todo o seu território, o que diz o comentarista aqui da King James Fiel. Roboão não perdeu todo o seu território, mas seu reino ficou restrito à tribo de Judá. Tecnicamente, esse território também abrangia a região de Simeão, mas essa tribo tinha sido assimilada a Judá ao longo dos séculos, embora não inteiramente. Ver 1 Crônicas 4:41. A tribo de Benjamim, outrora a maior oponente à casa de Davi, estava agora totalmente integrada a Judá. Ainda em Siquém, Roboão pensou que podia forçar o povo rebelde a sujeitar-se a ele. Ele designou Adorão, seu ministro do trabalho, para chamar os israelitas de volta para o seu dever. O povo das tribos do norte expressou sua insatisfação com pedras e matou o seu suposto supervisor. Roboão conseguiu escapar. Todavia, o reino estava definitivamente dividido. Agora eu estarei lendo o que diz aqui no comentário aqui da Bíblia King James atualizada. Na época em que o cronista escreve esse livro, a comunidade restaurada era confinada àqueles do reino de Judá, que voltaram do exílio, sendo estes, na realidade, o remanescente fiel de todo o Israel.
É interessante notar que o nome, entre aspas, Roboão, quer dizer, entre aspas, a extensão do povo, e que sua mãe tinha origem amonita, 1 Reis 14:31. O Reino Unido era chamado de, entre aspas, todo o Israel, com suas 12 tribos. Depois da divisão, Siquém passou a ser a capital de Israel e Jerusalém a de Judá. Essa cidade, situada nas montanhas de Efraim, era o lugar da sepultura de José e do famoso poço de Jacó, nas proximidades do monte Gerizim. Roboão propositalmente preferiu estabelecer seu palácio longe de Jerusalém, a fim de não assumir o templo como centro da vida religiosa do seu reino. Então chegou o dia, versículo 12, em que o reino de Israel, depois de mais de 100 anos de seu estabelecimento, perdera duas de suas tribos, Judá e Benjamim, as quais permaneceram leais a Jerusalém, a casa de Iavé e a descendência de Davi. O reino do norte procurava ainda conservar o nome de Israel, com as 10 tribos restantes. Mas o governo fundado por Jeroboão logo ficara conhecido por sua perversão, crueldade e paganismo, mediante a adoração que este oferecia a ídolos em forma de bezerros de ouro. 1 Reis 12:28. Os reis que o seguiram levaram a nação à adoração de Baal, pois não houve sequer um bom rei entre eles, até o completo extermínio do reino do norte pelo Império Assírio, 722 a.C. Por outro lado, a família de Davi conservara-se firme no Senhor e firme no trono de Judá, havendo se levantado muitos reis tementes a Deus e reformadores que promoveram grandes campanhas de volta à palavra de Deus.